Eu acho que vocês devem ter visto, como eu vi também, nesta segunda-feira, aquele bate-boca lá no Vale do Paraíba, no interior de São Paulo, entre o presidente Bolsonaro e uma repórter da Rede Vanguarda, que pertence à Rede Globo de televisão. Ela estava a serviço da Rede Globo, portanto. Como aqui no Rio Grande do Sul, a RBS, que é a maior rede de comunicação do Estado, está a serviço também, alinhada a reboque da Rede Globo, fazendo o jogo da Rede Globo, fazendo o jogo, portanto, do eixo do mal. Foi um bate-boca forte, né? O presidente Bolsonaro estava visivelmente irritado. Ora, nós todos sabemos que o papel do jornalista, no caso de uma entrevista, é buscar a verdade, buscar respostas. Mas isso não pode ser feito de maneira provocativa. Perguntar, entrevistar não significa provocar para conseguir algum tipo de resposta que satisfaça as demandas do entrevistador ou da empresa a qual ele pertence. Né? Porque, olha, nós estamos falando aí de empresas jornalísticas, de empresas cujo objetivo final é o lucro. Como toda empresa. Nada contra isso aí. Mas é isso que está por trás dessas ações de grandes empresas de comunicação como a Rede Globo, a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, a Abril, a RBS. O que eles estão atrás? Ora, de verbas publicitárias oficiais. Sempre levaram fartas verbas publicitárias. Sempre levaram, todos os governos. O Bolsonaro cortou isso aí. Não tem mais dinheiro para essa gente. Ora, isso fere diretamente o bolso dos donos dessas grandes empresas de comunicação, dessas grandes redes. Tem verba publicitária federal. Muitos desses veículos aí conseguiu amealhar alguma coisa como 20, 30, até 40% do seu faturamento com verbas publicitárias do governo federal. Sem contar casos de empresas como a Folha de São Paulo, a Editora Abril, que faturavam os tubos com ministérios do governo, principalmente o Ministério da Educação. E não faturam mais. Nada. Zero. Então, primeiro isso aí. Segundo, eles não têm mais como fazer o que sempre fizeram a vida inteira, que é buscar financiamentos, eu já falei para vocês, fartos, de longo prazo, juros baratos, no BNDES, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil, muitas vezes até trocando débitos impagáveis por verbas publicitárias, ou seja, acabavam não pagando nunca o que estava devendo. Acabou, hein? O que mais? Benefícios fiscais obtidos diretamente na Receita Federal ou via legislativa, por iniciativa do próprio presidente da República ou de parlamentares. Acabou? A Lava Jato, o Mensalão, esses dois grandes movimentos que devastaram e desbastaram as organizações criminosas lideradas pelo PT, ali há uma fartura de dados a respeito dessa mancebia que existia entre as grandes redes de comunicação no Brasil e o governo federal. Essa mancebia, esse tipo corrosivo, cruel, criminoso de aliança mantém o Brasil no atraso há muito tempo. Há muito tempo. São os donos do poder. Aqueles donos do poder de que fala no seu livro o gaúcho Raimundo Faoro. O livro é Os Donos do Poder, 2 volumes. É isso. Pô, os donos do poder agora
estão tendo que suar a camiseta, né? Tem que ser competitivo. Por trás, então, da ação desses jornalistas, dessas empresas de comunicação, você tem a certeza absoluta que estão esses interesses feridos dessa gente. Bom, olha, bate-boca entre governantes e jornalistas não são novidade nenhuma. É claro que um jornalismo mais amestrado, como esse que nós temos aqui no Rio Grande do Sul mesmo, onde as empresas de comunicação dependem fundamentalmente das verbas públicas e dos benefícios do governo estadual, que é pobre, mas sempre tem alguma coisa, né? Sempre tem uma Corsã para ficar injetando publicidade desnecessária. Eu nunca vi precisar fazer propaganda de água, mas a Corsã faz aqui no Rio Grande do Sul. Com verbas publicitárias do Banrisul, fartas e generosas, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Que eu já nem sei se o Banco do Estado do Rio Grande do Sul ele é um banco que deve servir aos interesses econômicos da população e das empresas ou aos interesses das empresas jornalísticas, porque eles superlotam de publicidade os meios de comunicação aqui do Estado. Fartamente. E não é por acaso. E não é por acaso, inclusive, que todos eles tratam os governadores, sejam quais forem, com luvas de pelica. É duro, né? Tem que dizer isso aí, mas é isso aí. Mas, enfim, eu estava dizendo aqui para vocês que não é muito incomum que jornalistas e governantes entrem em queda de braço, fortes, violentas. Eu quero lembrar para vocês o exemplo do próprio ex-presidente Getúlio Vargas. Ele acabou caindo num incidente com um jornalista lá no Rio de Janeiro, né? Quando o segurança dele, o gaúcho Gregório Fortunato, resolveu desagravar o chefe e foi lá na rua Toneleiros, na zona sul do Rio de Janeiro, matar o jornalista Carlos Lacerda, que criticava o presidente todos os dias. Não matou o Lacerda, deu um tiro na perna dele e matou o major Rubem Vaz. E com isso desencadeou uma crise política de proporções oceânicas que levou, inclusive, o presidente ao suicídio. É um caso. Vou falar outro caso para vocês. O do ex-governador Leonel Brizola. Ele vinha sendo acusado praticamente todos os dias, criticado, assim como o Bolsonaro é criticado, por um jornalista chamado, no Rio de Janeiro, muito conhecido. Esse jornalista, ele falava mal do Brizola todos os dias. Ele encontrou um dia com esse jornalista, que era da revista O Cruzeiro, no aeroporto de Santos Dumont, e o Brizola, quando soube que ele estava lá, atravessou o saguão do aeroporto, foi lá e deu um soco na testa e derrubou o seu desafeto, um jornalista. Vocês vejam que não é tão incomum assim. O próprio ex-presidente Fernando Collor tinha brigas assim frequentes, né, com jornalistas. Chegou a mandar a Polícia Federal, inclusive, invadir a Folha de São Paulo, né? E por último, só para narrar para vocês uma historinha exemplar, que é recente agora. E aí é o caso de um jornalista com outro jornalista, né? Se desentenderam numa conversação e o jornalista Augusto Nunes, que é do Pingo nos Is, deu uma bofetada no Greenwald, que é do site sujo da Intercept, né? Uma bofetada cívica. Pois olha, senhores, então essa é a situação. Esse é o cenário que nós estamos vivendo aí e não deve mudar daqui para frente, né? Agora, o presidente Bolsonaro, ele não está sozinho. Ao contrário de praticamente todos os ex-presidentes e governantes que litigaram com jornalistas e com organizações jornalísticas, hoje nós temos redes sociais, tem a internet muito poderosa, né? Muito poderosa. E o presidente Bolsonaro, ele tem mantido uma presença constante, inclusive nas lives dele das quintas-feiras, e um apoio
espetacular no Facebook, no Twitter, no Instagram. São milhares e milhares de robôs, como diz a vanguarda do atraso, né? Trabalhando sozinho ali, sem ninguém comandar, de graça. Eles vêm de graça. Estão trabalhando ali o dia inteirinho defendendo o Bolsonaro. Essas redes sociais, elas têm crescido muito e têm assombrado os grandes jornalões, as emissoras de TV e de rádio, né? Porque é uma presença na área de comunicação de proporções oceânicas, estabelecendo um contraditório ali permanente. É uma guerra de guerrilha na área de comunicação, né? E o próprio Bolsonaro também, além disso, tem conseguido um relativo êxito no apoio de algumas redes que não são tão poderosas quanto a Globo, por exemplo, mas são poderosas também. Eu estou falando de televisão aqui, a SBT, a Rede, a Band de uma certa forma, né? A Jovem Pan quase que totalmente. E do outro lado está lá a Globo. Ontem o presidente falou mal também da CNN. Eu nunca tive dúvidas do papel que jogaria a CNN Brasil quando veio para cá, porque nos Estados Unidos eles são aliados com os democratas lá, que é a esquerda dilacerada americana. Aqui não seria muito diferente, está sendo provado agora que não é muito diferente. Do outro lado, como eu já disse, vocês estão ali, ó, as grandes famílias que controlam as grandes redes de comunicação, né? A família Mesquita, o Globo, a família Frias, a Folha de São Paulo, a família Mesquita, o Estadão, a família Sirotsky, a RBS. Essa gente ali está hoje sendo verdadeiros braços, longamanos do eixo do mal ali. E dos que estão a serviço do eixo do mal aí, uma maioria formada no Supremo e dentro do Congresso Nacional também. Não tenho dúvida disso aí. Isso é uma queda de braços que já vem durando há muito tempo e vai durar até o final desse governo. Eu não tenho dúvida disso. Desse mandato, né? Até o final desse mandato. Porque eu não tenho dúvidas de que, com o crescimento da economia brasileira, hoje mesmo eu estava examinando os últimos dados aí do Bradesco e a projeção é de que nós vamos ter um crescimento de índice chinês esse ano aí. A ata do Copom, que eu publiquei no meu blog hoje, polibebraga.com.br, deixa isso bem claro. Que é sustentável, inclusive. Tem gente que gostaria que não fosse sustentável, mas é sustentável, né? Então, só para encerrar para vocês, eu quero trazer mais 2 ou 3 informações a respeito desse esforço que vem ocorrendo entre o presidente Bolsonaro e boa parte da imprensa, né? No início, o presidente quis se pautar do modo como todos os governos anteriores vinham se pautando em relação à imprensa, né? Ele fazia coletivas, teve que cancelar, porque era impossível, era só provocação. Colocou um porta-voz, o porta-voz era provocado o tempo todo e não fazia defesa como devia. Acabou com o porta-voz. E ele acabou estabelecendo, então, uma política de comunicação que não parece tão visível, mas é, e tão organizada, mas é, que é aquelas sortidas diárias que ele faz naquele cercadinho ali na saída do Palácio da Alvorada, ali onde ele passa os recados dele do dia, pro dia, dá a pauta do dia. E diz a vocês que se virem, jornalistas, né? Ele dá a pauta do dia, naquele cercadinho ali. É isso que ele está fazendo aí. A imprensa marrom, ela não vai dar trégua, né? Não tem como dar trégua. Ela quer acabar com o governo Bolsonaro. Não vai acabar. É mais fácil ela acabar. Mas a imprensa marrom, ela está aí para isso mesmo, né? Prestando esse maus serviços aí. Estão trabalhando com fake news, trabalhando com a mentira de modo permanente e defendendo, claro, os seus interesses, né? Não tenho dúvida disso. Eles estão defendendo os seus interesses. A todos nós e aos jornalistas que se prezam nesse país, o que interessa mesmo é a busca da verdade.
Se você que está me vendo aqui, e eu mesmo que estou aqui do outro lado, trabalharmos com a verdade, não tem escapatória. É só ver o que está acontecendo nesse país. Com esse resgate permanente por parte desse governo dos princípios da legalidade, da moralidade, sobretudo combate permanente à corrupção, e com os rumos que esse país está tomando em relação à modernização da economia, com um ajuste das contas públicas que agora foram devassados, desnorteados pela pandemia, mas que estão ainda sob controle e ficarão ainda mais sob controle daqui para frente. É a verdade. É aquela história, né? A verdade nos libertará. E já está nos libertando. É isso aí.